Investir em ETFs. O que é isso? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para lhe dar boleias financeiras. Vou fazendo de conta que você está aqui sentado ao meu lado e vamos falando sobre dinheiro, sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim do mês e, neste caso, neste episódio específico, como é que nós podemos pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós. É como se tivéssemos um segundo emprego sem termos de fazer nada. Como? Pondo o nosso dinheiro em ferramentas financeiras que geram mais dinheiro. Ou seja, ao fim de um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que for, vamos ter lá dinheiro simplesmente porque investimos nessas ferramentas. Obviamente, tem de ficar logo aqui este alerta desde o princípio que, estando nós a falar, ou estando eu neste caso a falar de ferramentas financeiras sem capital garantido, tanto pode acontecer ter lá muito mais dinheiro daqui a 3, 5, 10 anos ou 20 ou o que for, como pode também ter lá menos dinheiro, pouco menos ou muito menos. Não há nenhum rendimento garantido especificamente nesta ferramenta que agora vou descrever para aumentar um pouco a nossa literacia financeira. Eu só descobri o que é um ETF há muito pouco tempo. O que é isto, o ETF? Dando um bocadinho de contexto antes, eu só descobri as bolsas há muito pouco tempo, há menos de 2 anos. Eu tenho 47 anos neste momento, portanto imaginem o tempo que eu demorei na minha vida a pesquisar, nem sequer estou a dizer investir, a querer saber como é que estas coisas funcionavam. Portanto, a minha conclusão imediata para já, e é isto que eu quero partilhar consigo, é quem me dera saber o que eu aprendi agora durante estes cerca de 2 anos, quando eu tinha 20 e tal anos. Provavelmente não estaria agora a falar consigo sobre estas coisas. Estaria, se calhar, muito mais descansado. Ou não faço a mínima ideia. O que eu sei, e que lhe posso dizer desde já, é que em 2 anos, em menos de 2 anos, com uma pequena parte das minhas poupanças, eu consegui rentabilizá-las muito mais do que durante os últimos 20 anos com o grosso, com os 100% das minhas poupanças em depósitos a prazo e certificados do Tesouro, que eram os 2 locais, as 2 ferramentas financeiras onde eu sempre coloquei as minhas poupanças. Portanto, dando um bocadinho mais de contexto, comecei a investir em fundos de investimento, comecei a investir também em ações. Estou a falar-lhe de valores muito pequeninos, porque é sempre assim que eu começo a testar as coisas. Ponho sempre 100 euros em cada coisa, daí deixa cá ver como é que isto funciona. E, à medida que fui investigando e falando com pessoas que têm essa experiência, nomeadamente alguns de vocês que me contactam através do Facebook, ou por Messenger, ou por e-mail, ou através de comentários no blog contaspoupanca.pt, eu comecei a criar esta curiosidade. Deixa cá ver o que é isto dos ETF. Ponto prévio. Eu não sou consultor financeiro. Não tenho nenhuma formação específica sobre bolsas e sobre investimentos. Tudo o que eu lhe disser é fruto da minha experiência de alguém que começou a investir, descobriu de repente este mundo e que já fez algumas asneiras e que já acertou algumas vezes e que tem neste momento uma opinião positiva sobre como funcionam estas estratégias de investimento. Portanto, nunca pode nem deve encarar estas minhas conversas ou qualquer coisa que eu diga como um conselho para você fazer o que quer que seja. Você pensa pela sua cabeça, tira as suas conclusões e faz o que entender.
qualquer pessoa que se sinta minimamente incomodada com a possibilidade de colocar dinheiro em ferramentas financeiras sem capital garantido, não se meta nisto. Não precisa ficar com problemas em dormir à noite sem necessidade nenhuma. Se está bem como está, deixe-se estar e está muito bem. Se quiser conhecer possibilidades de pôr o seu dinheiro a render mais, de, por exemplo, com o mesmo dinheiro que agora está a colocar de lado, por exemplo, para a universidade dos seus filhos, ou para a entrada de uma casa, ou para comprar um carro daqui a 5 anos, estas possibilidades, esta dos ETF que lhe vou falar hoje e todas as outras de que já lhe falei, vão possibilitar-lhe ter mais dinheiro nessa altura e fazer compras maiores ou melhores ou mais inteligentes quando chegar essa altura. É pôr o tempo também a trabalhar para si. Porque o grande segredo das finanças pessoais é o tempo e a regularidade. Neste caso são 2 segredos, os 2 juntos. É o mesmo dinheiro com tempo e regularidade de investimento tem resultados absolutamente espantosos devido a uma coisa extraordinária que se chama juros compostos, capitalização. O dinheiro vai gerando mais dinheiro à medida que o tempo passa. É só isso. Isto não tem nada de novo para quem domina já tudo isto. Esta conversa não fará o mínimo sentido e achará que eu estou a falar para bebés. Neste caso, eu próprio considero-me um bebê em sentido financeiro no que diz respeito a estas coisas. E como eu acho extraordinário aquilo que eu descobri, estou aqui a falar consigo para partilhar com aqueles que sabem o mesmo ou menos do que eu. É só esse o meu objetivo, não lhe estou a vender nenhum produto, não recebo comissões de ninguém e, portanto, é mesmo só para ficar a saber como é que isto funciona. Passado este relambório todo, vamos então aos ETFs. Já lhe falei dos fundos de investimento. Os fundos de investimento, para quem não ouviu esse episódio anterior, são cabazes onde estão várias ações e nós compramos unidades, pacotinhos de ações e nós ganhamos aquilo que elas ganharem ou perdemos aquilo que elas perderem. Podem ser setores de atividade, podem ser, por exemplo, 10 empresas de tecnologia, 15 empresas da grande distribuição, 8 empresas automóveis, ou uma mistura, 5 empresas de tecnologia e 5 empresas do ramo automóvel. Enfim, há milhares e milhares de fundos de investimento. Mas depois há também os ETF, Exchange Trade Funds. É, no fundo, um fundo de investimento, passe o pleonasmo, mas com uma grande diferença. É que não há ninguém, não há um gestor, não há uma empresa a comprar e a vender ou a trocar as ações que estão nesse fundo. Enquanto nos fundos de investimento pagará uma comissão à corretora porque eles estão sempre a ver, está a subir muito, não está a subir tanto, estamos a perder, vamos trocar, vamos tirar aqui esta do setor automóvel porque está a ter maus resultados e vamos trocar por esta outra, vamos mudar a percentagem aqui dos setores. Portanto, há alguém a pensar naquilo. Quando alguém compra um ETF, é também uma unidade, ou seja, eu posso comprar 50 euros de um ETF, posso comprar 150 euros de um ETF, enfim, há vários e por vários valores e também com várias comissões, mas com comissões muito, mas muito mais reduzidas. Porquê? Porque não há ninguém a fazer isso. Porque ganha ou perde aquilo que um índice estiver a ganhar ou a perder. O que é que são os índices? Por exemplo, nas notícias todos os dias, na rádio e na televisão, ouve falar, por exemplo, do PSI 20, que é o índice da Bolsa de Lisboa, que é o conjunto, não são exatamente 20, mas é o nome do índice, mas vamos imaginar que seja, as 20 maiores empresas que estão na Bolsa de Lisboa, umas sobem, outras descem, e, portanto, o PSI 20 é a média dessas 20.
Depois, cada bolsa tem, estou a simplificar dizendo bolsas, mas há índices de outras coisas. Mas vamos por aqui. Cada bolsa tem o seu índice. O mais conhecido é o SP500, o Standard & Poor's 500, que é a média das 500 maiores empresas que estão na Bolsa dos Estados Unidos. Depois também tem o Nasdaq, que é outro índice, mas para as empresas tecnológicas, as maiores, podem ser 100, as maiores 100 empresas tecnológicas que estão nas bolsas norte-americanas. Bom, na bolsa norte-americana. E, portanto, todos os dias aquilo tem um valor e que vai até variando hora a hora, em tempo real. Portanto, à medida que umas vão subindo e outras vão descendo, esses índices vão subindo ou vão descendo. Se eu comprar um pedacinho do SP500 ou do ETF Nasdaq, o que é que se passa? Se a média das 500 maiores bolsas subirem hoje 1%, eu vou ganhar 1%. Se elas perderem 2%, eu hoje vou perder, em termos de valorização, 2%. É assim que funciona. Como não há nenhuma cabeça pensante a pensar no que há de fazer para mudar ou para ganhar mais para esse fundo, as comissões são muito, mas muito pequenas. Por outro lado, existe aqui uma maior diversificação, o que para muitos de nós é uma grande vantagem, porque eu não preciso perceber nada de ações da bolsa, de como está aquela empresa ou de como está a outra empresa, porque eu estou a investir em 500 ações, em 500 empresas neste caso, e na média de todas elas, se 3 forem à falência, isso não me vai preocupar praticamente nada, porque as outras 497 se calhar deram lucro e, portanto, eu nem dei por isso. Se calhar faliram e eu nem soube, nem preciso saber. Se todas descerem, aquilo desce. Se todas subirem, eu vou ganhar um bocadinho em cada uma delas. Portanto, é para além dos fundos de investimento, para além das ações, se calhar até poderá começar pelos ETF ou ao mesmo tempo que os fundos de investimento. Eu vou explicar porque é que são diferentes. Depende da sua estratégia. Se não quiser ter nenhuma preocupação, enfim, não exageremos. Se não quiser ter grandes preocupações com os seus investimentos na bolsa, pode ter um ETF, porque é igual para toda a gente. O SP500 é o maior índice mundial. Tem um comportamento previsível face à economia norte-americana. Se desce, desce, se sobe, sobe. Ao longo das décadas tem crescido sempre, embora também reflita naturalmente os momentos de crise. Portanto, basta esperar que o tempo passe, que à partida já sabe que ganhos passados não garantem ganhos futuros, ou rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Isto tem de ficar absolutamente claro para toda a gente. Mas, se não quiser pensar muito no assunto, tem aqui uma boa solução. Onde é que eu consigo adquirir estes ETF? É simples, abre uma conta numa destas corretoras online. Por exemplo, eu uso a DeGiro, DEGIRO. Atenção que eu não recebo comissões de ninguém. Estou só a dizer aquela que eu uso. Tem outras. Tem a eToro, tem a XTB, tem corretoras nacionais. Basta escrever corretoras Portugal e vai encontrar várias. Depois tem de ver as comissões que lhe cobram por estar lá ou deixar de estar. Por exemplo, na DeGiro eu não pago praticamente comissões de nada por esses ETF. Alguns até são... há alguns que são gratuitos. Pronto, depois vai ter de pesquisar e ler a ficha de cada um. Pesquisa ETF, portanto abre conta, transfere para lá o dinheiro que entender. E depois, na pesquisa, no motor de busca dentro da plataforma, pesquisa ETF. E vai-lhe aparecer a lista completa de todos os ETF que pode subscrever naquela plataforma.
lê a ficha de cada um, vê que tipo de comissões tem, quanto é que custa cada unidade, porque para o SP500 pode haver vários ETFs conforme as corretoras. Por exemplo, eu posso comprar uma unidade do SP500 por 50 euros, mas outra corretora tem o mesmo ETF da SP500, mas por 150 euros, ou por 500 euros, ou por 1500 euros. Estou a dizer valores ao calhas. Numa corretora, a comissão pode ser de 0,1, noutra corretora pode ser 0,5. Portanto, vai ter de ver isso por si e decidir. A melhor forma de perceber como é que isto funciona, e esta sugestão vale o que vale, foi o que eu fiz, foi subscrever e ver o que acontecia. O dinheiro que lá puser não lhe pode fazer falta para mais nada. Tudo o que investir em capitais sem garantia é dinheiro que, se o perder na totalidade, pode dizer assim: olha, pronto, faz de conta que bati com o carro e parti o para-choques. Tem de ser nesta condição. Para mim, esta é a forma como eu encaro estes meus investimentos. Nunca se esqueça, e digo isto sempre, eu já tenho o meu fundo de emergência. Esse é intocável, não mexo. Isto é só uma pequena parte das minhas poupanças que eu vou distribuindo por vários cestos para ver o que acontece. E depois, à medida que vou experimentando estas ferramentas, 7, 8, 9, 10 ferramentas, vou vendo aquelas que crescem mais, aquelas que crescem menos, aquelas que dão para o torto, e vou transferindo de umas para as outras à medida que começo a perceber como é que cada uma delas funciona. Essa é a minha estratégia. Não lhe estou a dizer que é a melhor, nem lhe estou a dizer que é a pior. Você é que vai ter de testar por si. Se tiver dúvidas, pergunte a quem percebe mais do que eu. Se forem perguntas básicas, eu posso responder, se tiver essa oportunidade, mas só há uma maneira, e isto foi o que eu entendi resumindo isto tudo, é experimentar. Experimentar. Não gostou, isto não é para si, isto é demasiado complicado para a minha cabeça, não gosto desta experiência, tira de lá os 100 euros e acabou, e volta à sua vida, não há nenhum problema com isso. Quem investe na bolsa não é nem mais nem menos inteligente do que as outras pessoas. Utiliza outras ferramentas. É tão simples quanto isto. Isto é um bocadinho como a nossa personalidade. Alguns de nós não têm nenhum problema em arriscar um negócio próprio, em abrir uma papelaria, abrir um talho, trabalhar a recibos verdes e lidar com isso perfeitamente. E há pessoas que não, querem ter o seu emprego certinho, estar nos quadros de uma empresa, entrar às 9 e sair às 5, não levar trabalho para casa, e tudo bem, não há uma opção certa. Todas as situações têm vantagens e desvantagens. Em termos de investimento, é exatamente a mesma coisa. Voltando ao ETF, a grande diferença entre os ETF e os fundos de investimento é que os fundos de investimento têm como objetivo sempre bater o SP500, por exemplo, porque querem fazer com que os seus clientes que lhes pagam as comissões ganhem mais do que se tivessem o seu dinheiro nos ETF. Porque o ETF não dá trabalho nenhum e mesmo assim eu ganho dinheiro, então porque é que eu hei de investir num fundo de investimento? Não tem grande lógica. Então eles têm de fazer tudo o que puderem para ganhar mais do que o ETF do SP500. Portanto, se conseguir um fundo de investimento que ganhe mais do que o ETF do SP500, deve manter e reforçar esse fundo. Se o seu fundo de investimento rende menos do que o ETF do SP500, então está na altura das duas uma. Ou tira desse fundo e mete no ETF do SP500 ou do Nasdaq, ou então procura outro fundo de investimento que historicamente tenha rendido mais do que a média das 500 maiores empresas que estão na Bolsa dos Estados Unidos. Entretanto, já cheguei à SIC
Muito obrigado pela sua companhia nesta viagem. Há mais para dizer sobre isto, mas também há mais viagens, não é? Portanto, eu todos os dias ando de carro e, portanto, espero por si no próximo episódio. Boas poupanças, proteja-se e vá pensando em formas de ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Até à próxima. Um abraço.